O título: Opressão, cansaço e prostração. Vamos ler aqui um versículo, Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Uma reflexão sobre algumas das astutas ciladas do inferno, das estratégias que o inferno usa para invadir a nossa vida, através da nossa alma ou através do nosso espírito, usando também a nossa mente. É muito comum nos dias atuais as pessoas se cansarem sem saberem de um motivo aparente. É um cansaço espiritual, é uma prostração inexplicável. Racionalmente não temos uma explicação para tal tipo de cansaço. Dói o corpo, falta ânimo, falta vontade, não conseguimos nos levantar ou não conseguimos levantar voo, como se diz na linguagem popular. Vamos fazer uma reflexão sobre essa questão que acontece com muitos, de dormirem mais de 8 horas e de acordarem cansados, de não conseguirem descansar, não conseguirem recobrar os seus ânimos, não conseguirem abastecer as suas baterias. O que é que pode estar acontecendo? O que é que pode estar influindo a vida destas pessoas? O que as oprime verdadeiramente e como ocorre esta opressão? Este é o motivo desta reflexão. Mesmo pessoas que estão na igreja, pessoas que um dia aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador e que procuram ser obedientes a Deus, que se esforçam, são do bem, mas estas pessoas também são oprimidas. Elas não estão livres desse tipo de opressão. O apóstolo Paulo nos ensina que existem 3 céus e de que no primeiro céu habitam as potestades e os principados. São grandes demônios espirituais que foram precipitados no tempo da rebelião, e eles fazem parte deste mundo em que vivemos. Eles foram precipitados para este lugar. Os países que cultuam esses demônios demoram muito para prosperarem, ficam durante muitos séculos vivendo na miséria, na ignorância e nas trevas espirituais. Nestes lugares, o evangelho tem muita dificuldade de ser difundido e implantado. Dificuldades tremendas de penetrar e de se perpetuar em tais lugares, porque as forças negras, as negras hostes das trevas, lutam com toda a sua capacidade para que o evangelho não reine naquele lugar. Estas forças fazem de tudo para impedir que haja a libertação daquele povo, mas é o próprio povo que invoca estas forças contrárias ao desenvolvimento, ao crescimento e à sua própria libertação e à salvação das suas almas. As potestades dominam nações, continentes, elas reinam dos ares e elas exercem uma grande influência sobre as pessoas que estão nestes lugares, sob seus domínios. Estes espíritos são territoriais. Quando Jesus libertou o gadareno, um desses demônios falou com Jesus e pediu que não lhes tirasse daquele lugar. Isso demonstra que esses espíritos são territoriais, de sorte que um demônio que atua em uma determinada cidade ou não atua em outra, porque os espíritos do inferno não possuem a capacidade de Deus da onipresença. Veja que Deus está em todo lugar. Eles não têm essa capacidade. Deus pode estar simultaneamente em todo lugar. Os espíritos não, nem o nosso espírito e nem os espíritos do inferno, seja ele de qual tamanho for. Quando houve a precipitação, quando houve a rebeldia, caíram anjos de todas as hierarquias sobre a terra. Os maiores são essas potestades e principados, e estes não descem à terra. Eles oprimem dos céus, dos ares, dos lugares altos, eles dominam as tempestades, os furacões, os ventos, os vendavais. Eles possuem um determinado domínio sobre a natureza, e eles também não conseguem entrar dentro do espírito dos homens ou da mente dos homens, mas eles conseguem, do lado de fora, oprimir. E eles também conseguem, eles têm uma outra característica, eles podem emitir pensamentos
que na carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo chama de dardos envenenados. O que são dardos? São como flechas. Por que envenenados? Porque trazem uma mensagem negativa, perversa e mortífera, que consegue contaminar aqueles que permitiram que tais pensamentos permaneçam nas suas mentes. E quando então eles acariciam esses pensamentos, quando eles dão da sua força, da força da sua vida, e colocam a sua vontade sobre esses pensamentos, essas forças crescem dentro dos seus espíritos, semelhante às pessoas que se suicidam. Elas receberam um desses pensamentos diabólicos, e elas passaram meses alimentando esta ideia. Então planejam meticulosamente a sua morte e deixam uma cartinha, um bilhete, organizam as suas coisas, se despedem das pessoas. É uma decisão muito pensada, muito bem conduzida pelo inferno, porque essa pessoa que chega a esse ponto, ela foi completamente tomada por aquela ideia. Mas aquela ideia partiu de uma potestade ou de um principado. Aquela ideia ou aquele pensamento, aquela ordem, partiu de um principado ou de uma potestade que habita nos ares, no primeiro céu. De sorte que essa pessoa, de alguma forma, pelos sentimentos que ela abriga no seu coração, uma pessoa magoada, uma pessoa ressentida, uma pessoa com desejo de vingança, são facilmente alcançadas por esse tipo de ideias e pensamentos. Ela se torna depressiva, ela se torna oprimida, então ela recebe esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia, e ela abriga no seu coração e começa a fazer um plano para executar tal intento. De igual forma, acontece semelhantemente com os desejos de vingança ou com os desejos de revanche de algum mal recebido, mal por mal. Não é somente o suicídio que estas setas envenenadas conduzem. Elas conduzem também à vingança, elas conduzem ao crime, elas conduzem à prostituição, elas conduzem ao adultério, porque é o mal que entra na mente das pessoas, que é abrigado e acariciado nos seus corações e depois então é transformado em ações. Mas o princípio foi aquele dardo envenenado, foi aquela ideia maléfica que foi lançada sobre aquela mente e que foi abrigada, foi acariciada e que foi trabalhada. Temos que ter muito cuidado com o nosso livre-arbítrio. Possuímos a capacidade de descartar este lixo espiritual, esta semente maléfica que é lançada sobre a nossa cabeça e sobre a cabeça das pessoas de uma maneira geral. O inferno não pede licença, ele invade, ele força a barra, ele não bate na porta. Havendo brechas, ele entra. E o pior é que as pessoas permitem que essas ideias, estes pensamentos, esses dardos inflamados do inimigo, são semelhantes a um vírus. Eles ficam chocando sobre a cabeça. É como se fossem ovos que estão sendo chocados no calor das suas mágoas, dos seus ressentimentos e do seu revanchismo. Então estas víboras começam a crescer dentro dessas pessoas, dentro do espírito dessas pessoas. Veja que o endemoniado gadareno tinha milhares de demônios dentro do seu espírito. É no espírito humano que os espíritos do inferno se abrigam, se escondem e habitam, moram. Depende muito de nós permitirmos que isso aconteça. Temos o livre-arbítrio de aceitar, temos o livre-arbítrio de querer ou de recusar. Mas muitos são omissos nessa questão. Então permite que pensamentos ruins dominem suas mentes, suas vidas. Logo, esses pensamentos ruins que dominam as suas vidas atraem estes espíritos malignos que passam a fazer parte da sua vida, ou estas setas, e a transformar os maus pensamentos que receberam em ações e no seu modo de vida. É muito comum, eu acrescento, não são somente os países que cultuam essas potestades e principados, mas também são as cidades que cultuam estas forças espirituais, esses poderes espirituais. Estas cidades possuem uma aura carregada daquilo que representam estas potestades e principados na vida espiritual dos seus habitantes. Então, aqueles que não concordam, aqueles que não querem recebê-los, eles ficam batendo na porta dos seus corações. Eles ficam do lado de fora, mas eles ficam insistindo para entrar. Há também famílias que se voltam para estas potestades, que as invocam e que as servem. É muito fácil de percebermos
quando há uma insistência dessas forças tentando penetrar nas nossas vidas. Uma pessoa sonhou que tentava fechar a porta da sua casa e não conseguia, e que ela havia comido alguma coisa, e inicialmente isso era doce como o mel na sua boca, mas depois tornou-se amargo como o fel, e ela então cuspiu aquele amargo que tinha na boca, e ela viu que do seu guspe, do seu vômito, surgiram várias pequenas aranhas. E essas aranhas se alinharam organizadamente, como se fossem um grande exército. Eram pequenas, mas eram muitas. Então, essa pessoa, de alguma forma, foi atacada e foi contaminada pelo mal, mas conseguiu expelir o mal. Vamos discernir aqui qual é o significado da aranha em um sonho espiritual ou em uma visão profética. Veja que, como a aranha procede, ela arma uma teia. O objetivo dessa armadilha é atrair uma vítima, é aprisionar uma vítima. Esse é o alvo da aranha. Quando ela aprisiona a vítima na teia, a aranha vai até a sua presa e inocula nela o seu veneno. E depois, então, ela suga tudo o que está dentro da sua presa e deixa somente a casca. É muito comum nós vermos nas teias de aranhas com algum inseto e quando vamos verificar, aquele inseto está seco. Ele não tem nada por dentro, ele ficou somente com a casca. Então, traduzindo este significado e este símbolo, a aranha representa uma feiticeira ou um feiticeiro e o seu objetivo é esvaziar a pessoa da sua própria força. São alcançados por elas, por suas feitiçarias, com suas ações malignas. Então elas sugam, elas retiram, elas esvaziam a vítima da sua força vital, roubam suas almas e anulam suas vontades e deixam as pessoas somente com a casca, somente uma casca vazia. Veja que as pessoas atacadas por esse tipo de feitiçaria, essas pessoas vão perdendo as suas identidades, vão perdendo seus motivos existenciais e vão vivendo ao léu, vão vivendo nessa terra sem nenhum objetivo. Elas não constroem nada, elas não caminham para um alvo, para um objetivo concreto, elas não fazem a diferença no seu meio, elas são massa de manobra, elas são do povo, elas não têm um objetivo na vida, elas vivem por viver. Elas perderam a sua essência. As potestades sugaram de dentro delas as suas verdadeiras essências, seus verdadeiros destinos e identidades. E, por fim, são verdadeiramente possuídas e comandadas por essas forças. Perdem de vista os seus encargos, perdem de vista os motivos dados por Deus às suas existências, porque Deus as colocou nessa terra para realizarem algo com os dons de que foram revestidas. Elas perderam de vista a sua missão. Elas perderam de vista completamente a sua missão, porque se esvaziaram completamente, porque uma potestade ou um principado agiu sobre a sua vida através de uma atividade desta natureza. Conseguiram entrar, andaram na volta, bateram na porta, se detiveram sobre o telhado, como Jesus ensina que o ladrão entra pelo telhado. Jesus ensina isto, que é para nós vigiarmos. Por que o ladrão entra pelo telhado? O que é o telhado? É a nossa mente, é a nossa vida espiritual. Quem é o ladrão? O ladrão é um representante das trevas, é um representante do mal. Ele vem para mentir, enganar, matar, roubar e destruir. Então, no caso desta visão, deste sonho, e isso que se manifestou em forma de aranha. Essa foi a forma que Deus mostrou para esta pessoa. Mas pode se manifestar de outras formas. Esta mesma pessoa teve uma visão, conta que seu filho teve um sonho de que nos fundos da casa haviam cavalos alados, mas as asas dos cavalos eram semelhantes às asas dos morcegos. E esta mesma pessoa também sonhou que alguém da sua casa estava contaminado com piolhos na sua cabeça. Estava sendo atacada por piolhos. Tanto o morcego, quanto o piolho e quanto a aranha são animais, são insetos, são animais terrenos que se alimentam de sangue. Eles se alimentam de sangue, ou seja, da energia vital das suas vítimas.
Assim, essas potestades fazem, elas sugam a energia vital das pessoas, tanto o piolho quanto o morcego, eles sugam o sangue das suas vítimas. Veja que o sangue é uma energia vital. A aranha também, conforme temos explicado, ela inocula o seu veneno e depois ela suga toda a vida que está dentro do inseto, da sua vítima, da sua presa. Assim, estas potestades fazem com os homens. Elas sugam toda a sua energia vital. Elas roubam toda a sua força. Então vemos pessoas preguiçosas, indolentes, na verdade. Não é uma questão de que elas sejam preguiçosas. Na sua essência, elas foram roubadas, lhe foi tirado o ânimo, lhe foi tirada a força. Esta é uma etapa final do ataque destes principados e destas potestades. Eles andaram na volta. Eles tentaram entrar nestas vidas até que houve uma brecha, até que houve uma oportunidade para que eles entrassem na vida dessas pessoas. E aí então elas roubam toda a sua vida. Elas roubam a sua energia vital. Elas roubam a sua capacidade de realizar algo na Terra. E então essas pessoas atacadas por tais forças ficam prostradas, ficam cansadas, ficam incapazes de produzir, de realizar e de fazer algo que faça a diferença para os que lhes cercam. E aí as pessoas que as cercam as chamam de preguiçosas. Mas esta preguiça espiritual pode ter se originado deste enfraquecimento e desta prostração. E o cansaço espiritual é uma situação muito frequente na vida de muitas pessoas. Mas vamos dar mais um passo. Não é somente as potestades dos altos céus que emitem e lançam dardos envenenados. Há pessoas aqui na terra, e não poucas, que se colocam como instrumento dessas potestades e destes principados. E essas pessoas, então, conscientes ou inconscientemente, elas afetam muito as pessoas que lhes cercam, ou as pessoas com quem elas têm a oportunidade de conviverem, ou de lançarem sobre elas os seus olhares, ou de estarem na sua presença num contato espiritual, como que por osmose, elas trocam energia, elas roubam energia, elas são como vampiros. O vampiro é uma figura mitológica, ele não existe, mas ele simboliza um ladrão de energia, porque o vampiro se alimenta de sangue, de energia vital, assim como o morcego, assim como o piolho, assim como o carrapato. Assim eles agem como hospedeiros. Os hospedeiros vegetais, por exemplo, aqueles que vivem nas árvores, como a erva de passarinho, eles se hospedam e se alimentam da seiva que circula no lenho da árvore. E eles enfraquecem a árvore. E a árvore vem a perecer. A árvore tem as suas raízes, ela se alimenta da terra, mas o hospedeiro se alimenta da força da árvore. Lhe rouba a força vital, de tal maneira que a árvore vem perecer quando ela é atacada por essas plantas invasoras, por essas hospedeiras. Né? Assim também acontecem com as pessoas. Elas vivem da força vital das pessoas, elas fazem com que as pessoas trabalhem para elas. Assim são as pessoas contaminadas por esse tipo de força, e isso é muito comum. A comunhão pode ser física, mental ou espiritual. Na comunhão física, as pessoas se veem naturalmente. Na mental, as pessoas pensam umas nas outras e entram em comunhão. Na espiritual, a comunhão é ainda mais sutil e mais refinada. Mas a comunhão física e mental, ambas invadem o espírito. É preciso discernir, é preciso ter um certo controle, um certo domínio sobre essas comunhões, sobre esses emparelhamentos, comunicações que ocorrem além da visão, da audição e do tato, mas também através das emoções da alma, que são emoções grosseiras. Alguém boceja, todo mundo boceja. Alguém está irado, nervoso, todos se contaminam com aquele mal. É muito comum. Nós sabemos de muitas histórias de uma ninhada de pintos que nasceu, alguém olhou e morreu, de plantas, de passarinhos, de animais de estimação que as pessoas criam. Quando atacadas, esses animais e essas plantas são os primeiros a sofrerem as consequências de tal ataque. Um olhar de ciúmes ou maligno pode também nos prostrar ou nos deixar cansados e desanimados. Uma criança, por exemplo, indefesa, quando olhada dessa forma, ela não dorme. E se dorme, dorme de olhos abertos. E um adulto tem dor de cabeça, tem cansaço e tem prostração quando atacado por uma dessas forças malignas. O olho ruim do vizinho
deve ser repreendido todo dia. Não há outra solução. Repreende todo dia, ora todo dia, porque todo dia ele renova os seus ciúmes e a sua inveja e o seu ódio. Então é melhor repreender a cada dia no nome de Jesus. Mas não é somente quando as pessoas nos visitam, seja objetivamente, fisicamente, naturalmente, mas também em pensamento, quando nós também visitamos as pessoas, quando nós lembramos das pessoas, quando nós pensamos das pessoas. As pessoas mais espirituais são as mais sensíveis. Elas possuem uma capacidade maior, espiritualmente falando, ou seja, no sobrenatural. Por isso devemos ter muito cuidado com quem andamos, em quem pensamos, com quem entramos em comunhão, seja física, mental ou espiritual. Isso vai depender muito da nossa estatura mental, racional e espiritual. Porque não é só uma capacidade de entrar em sintonia com os outros, também é uma porta aberta para que entrem em sintonia conosco. Um intercessor, por exemplo, que ora por muitas pessoas, ele tem essa capacidade aumentada, mas ele também pode ser alcançado. Há pessoas boas de ouvidos, ouvem e aprendem, e há pessoas boas de sintonia. Qualquer outra pessoa pode entrar em sintonia com ela. Observe numa roda de pessoas, né? Quando alguém boceja, todo mundo boceja. Um outro exemplo, quando alguém está bravo, quando alguém está nervoso, quando alguém está triste, todos se contaminam. Assim como os galhos da árvore se tocam nos ares e as raízes se tocam debaixo da terra, assim também pode ser o nosso contato com as pessoas. Pode ser físico ou pode ser espiritual. O que é emitido pelo toque, pela visão, exerce um tipo de efeito no outro. E o que é emitido pelo pensamento e pela emoção exerce um outro tipo de efeito. E o que é emitido pelo sentimento exerce ainda um outro tipo de efeito. Então, nós somos afetados de várias formas. Alguém escreveu, eu quero finalizar, na internet, não seja esponja. Ou seja, nós devemos filtrar tudo que chega até nós e não aceitar placidamente o que nos é enviado. Nós nos baseamos aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Que Deus abençoe.